Boa noite, pessoal. Boa noite, Walter Manfro. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Pessoal, meu nome é Denis. A gente está falando aqui diretamente da área de produtos da IQI. E vamos bater um papo hoje sobre renda fixa, Walter Manfro. É isso? Exatamente. Os juros estão subindo, as oportunidades estão surgindo e nós recebemos um caminhão, né? Carretas de dúvidas sobre onde investir o dinheiro. CDB, títulos públicos, títulos privados, IPCA+, como ganhar da inflação, tem pré-fixado pagando acima de 1% ao mês e os investidores estão em dúvida. Onde colocar o dinheiro? Tem até perguntas relacionadas à bolsa de valores, até quando que o juro vai continuar subindo? Renda fixa ou renda variável? E o nosso desafio hoje é responder todas essas perguntas para vocês. Então, fique ligado que nós preparamos um material muito interessante para falar dessa retomada da renda fixa. E que o país, né, Denis, o Brasil sempre foi um país dos juros altos. E nós sabíamos que aquele juro de 2% não iria durar muito tempo. E agora está acontecendo, né? Na verdade, assim, o Brasil, dado o seu nível de dívida, o seu nível de produtividade, é impensável ter juros a 2%, né? Mas ocorreram. E por quê? Porque o mundo inteiro estava e está praticando juros negativos, né? Isso é um fenômeno monetário que vem acontecendo aí desde da crise do subprime americano, que aconteceu em 2008, quando para conter aquela crise daquela época, os bancos centrais empurraram o juro para baixo. O Brasil embarcou nessa onda, mas eu diria que foi uma aventura de verão. Aqui o Anderson está perguntando, vamos disponibilizar esse webinar, pessoal? Acho que está sendo gravado, né? Acho que o pessoal está gravando, depois a gente vai... Tá sendo gravado e ele vai ser disponibilizado sim, mas mesmo assim a gente aguarda você até o final aqui com a gente, porque você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, tá? É isso aí. Manfro, tem aí uns gráficos, a gente tem uns gráficos para mostrar? Sim, eu vou fazer o compartilhamento aqui da nossa apresentação. Me avisa aí quando eu começar a compartilhar. Tá compartilhando? Aí. Vamos lá. Turma, inicialmente vamos fazer um pequeno review aí do cenário econômico, né? E depois a gente entra um pouquinho mais nas oportunidades que estamos tendo no momento. Isso aqui você que trouxe, né, Manfred? Esse gráfico, ele é muito interessante, né? Pô, tá mostrando ali. Esse gráfico aqui, ele é em cima de uma pergunta que foi feita, tá, por um dos nossos clientes, que diz o seguinte: é melhor deixar o dinheiro investido em ações ou na renda fixa? Foi uma pergunta filosófica peculiar. Eu fui buscar esses números, tá? E eu peguei nos últimos 10 anos os principais ativos de investimento e quanto rendeu esses ativos. E esse rendimento aqui, é claro, ele é passivo, ou seja, tu comprou lá em 2011 e deixou, não fez nada, só comprou e deixou. Quanto foi essa rentabilidade? Então aqui nós temos algo interessante. O que mais rendeu no período foi o ouro, tá? Que teve um rendimento aí o cara que investiu 10 mil reais teria aí no início de 2021 algo em torno de 37, 38 mil reais, tá? E diga-se de passagem, né? O ouro é um investimento defensivo, né? A gente compra ouro quando está com medo. Então, o ouro ele vai bem em períodos em que a economia vai mal, né? E acho que explica como é que foi a década aí que a gente passou, né? Se tu pegar, o ouro começou a ter uma leve alta em meados de 18, 19, mas sempre passando despercebido, né? Ninguém dava muita atenção. E disparou de verdade mesmo ali, quando começou a pandemia do coronavírus, dá para ver que ele foi e acelerou ali no ano de 2020, né? Chegando a patamares históricos. Aí depois ele deu uma caída já no final do ano de 2020 e teve uma pequena retomada aí início de 2021.
Em segundo lugar ficou o dólar, que o dólar também é um ativo defensivo, né? As pessoas procuram o dólar para se defender. E o dólar ficou em segundo lugar aí. Quem investiu em dólar lá em janeiro de 2011 teve aí, investiu 10 mil, estaria tirando agora aproximadamente 31, 32 mil reais. Depois veio o euro, tá? Em terceiro lugar. Aqui, nesse azul mais claro, é o CDI. Então, o CDI, ele tem um rendimento mais... você consegue ter uma previsibilidade melhor. Tu não vai ter grandes sustos do CDI, diferente dos outros ativos, como euro e dólar, que você pode ter sustos, pode variar muito de um mês para o outro. O CDI, você tem uma previsibilidade maior, então essa linha mais tranquila aqui no meio, ele teve um rendimento de aproximadamente aí, 120% em 10 anos. E aqui está a poupança, essa linha azul mais escura, que teve um rendimento aí de aproximadamente 75%, 76% no período. E por último, olha só, né, o Ibovespa rendeu menos do que a poupança nos últimos 10 anos, que teve um rendimento de aproximadamente 72% no período. Tá? Como vocês podem ver. Mas lógico que se a gente pegasse ali, quem investiu em janeiro de 2016, né? Aí surfou uma bela de uma alta, ganhou muito mais que isso, né, Manfred? Exatamente. Quando a gente faz... É que a gente vai falar isso daqui a pouco, só que não é para levar. Então, é melhor investir em poupança do que na bolsa. Não, não é para você levar por esse lado. Aqui é para mostrar que existem momentos pontuais onde é melhor investir em ativos de renda fixa, é melhor se proteger mais em dólar ou até mesmo em ouro, e outros momentos que é melhor você investir na bolsa. Eu trouxe isso aqui só para dar um panorama, tá? Por exemplo, o cara que investiu aqui no fundo, no início da pandemia, lá em março do ano passado, teve rentabilidade de 70%. Comprou barato, rentabilizou 70% em 3 meses. Né? Não precisou esperar 10 anos para ter essa rentabilidade. Só que o que acontece? 2011, 2015, a bolsa andou para baixo. Caiu 40% no período Dilma ali. Depois ela começou a subir um pouco pós-Dilma, pós-impeachment, e daí teve a queda acentuada ali em março de 2021 e depois subiu. Então, o que é melhor? Bolsa ou renda fixa? Não tem o melhor. Vai depender, né? Até o pessoal brinca, economista adora falar depende, né? E o Denis é economista. Mas realmente depende mesmo. Então, nós vamos começar agora a nossa palestra. O Denis preparou um material bem bacana para explicar esse momento do mercado que estamos vivendo agora e qual é o melhor caminho a seguir. Eu acho que é isso que vocês estão aqui para ouvir. Então, vamos dar início aí. Show de bola. Inclusive, falando sobre bolsa e renda fixa, já vamos emendar aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes que mandaram hoje à tarde as perguntas, né? Qual o percentual indicado para renda variável em relação à renda fixa? Em economia, né, nos manuais de economia, tem uma relação com a idade, né? Quanto mais idade você tem, teoricamente, você deveria arriscar menos em bolsa, porque você tem menos tempo para recuperar, né, dos tombos que fatalmente irão ocorrer. Então, tem uma métrica que é 100 menos a idade, e é essa proporção que deveria estar em bolsa. Então, se você tem 30 anos, então 100 menos 30 seria 70%. Então, 70% em bolsa. Agora, se você tem 70 anos, então deveria ter 100 menos 70, deveria ter 30% em bolsa. É uma métrica simples, né, mas que tem algum sentido. E também tem a questão dos perfis, né? Se você é de perfil conservador, não deveria ter nada em bolsa. Se você é de perfil moderado, deveria ter talvez 20%. Se você é de perfil agressivo, talvez até 50%. Né? Então, são meios diferentes, né, para a gente poder dizer isso. E, assim, no geral, uma questão bastante pessoal, né? Cada um tem a sua fórmula, mas se for para mais ou menos por essas duas que eu falei aí, fazer uma média disso, acho que estava de bom tamanho. Beleza? Só deixa eu responder aqui a pergunta do Roberto, que ele pediu se foi considerado os dividendos no gráfico que eu mostrei. Ele pega a rentabilidade do IBOV, tá? Quanto o IBOV rendeu do período. Então, não estou falando de uma ação específica. É claro que algumas ações renderam muito mais do que isso,
mas a média da bolsa, o Ibov, teve aquela rentabilidade. Como se você tivesse investido no Ibov, na média das ações da bolsa. Tá? Isso, e o Ibovespa ele considera acruado no índice o pagamento de dividendos. Ele considera. Assim como o IFIX também considera o pagamento de yields, né? Tá dentro do cálculo. Beleza? Bom, vamos lá. Turma, por que a gente está falando de renda fixa nesse momento? Né? O que aconteceu no mundo? O que aconteceu com os países? O que aconteceu no Brasil? Em que a gente não está fazendo uma palestra sobre ações, e sim estamos falando sobre renda fixa. Aconteceu uma coisa muito interessante, né? Se a gente vê, aqui eu estou trazendo um gráfico que mostra, nessa linha mais fininha, a queda da Selic, né? A queda da Selic perante os anos. Então, lá em 2002, a gente teve uma Selic de 26%, depois foi caindo, né? A gente passou pelo grande ciclo de commodities de 2003 a 2008, mais ou menos. Enfim, e caiu até patamar de 2% ao ano, e agora a gente está em 5,25%, né? E nessa linha azul mais tremida, a gente pode identificar a base M1, tá? Ou os meios de pagamento M1. O que é isso? Tá? Nada mais a gente tem em economia que M1 é moeda em circulação. Tá? É tido como moeda em espécie, né? Cédulas em espécie, né? Que está nos nossos bolsos, e também o dinheiro em conta corrente. Tá? E o que é isso? Nada mais é do que a impressão de dinheiro. Né? Na verdade, hoje, o Banco Central, né, enfim, o Estado, o governo, ele pode imprimir dinheiro com algumas restrições, mas ele também aumenta o número de dinheiros em circulação através do sistema bancário. Tá? E esse dinheiro é totalmente sem lastro. Okay? Não tem mais padrão ouro, não tem mais padrão dólar, é pura e simples na confiança. Né? O dinheiro impresso, qual que é a garantia? É o Brasil, né? É na confiança do Brasil. Bom, a gente vê que os meios M1 eles vão crescendo, tá? Eles vão crescendo, e vamos dizer assim, até seria tolerável à medida que o produto vai crescendo, né, que o PIB vai crescendo, aumenta-se a necessidade de dinheiro em circulação, porque tem mais negócios, então seria natural uma alta, exatamente, o Juarez está falando, a garantia sou eu. Então, em momentos de, vamos dizer assim, de crescimento da economia, é normal o crescimento dos meios de pagamento, vamos dizer, não criaria inflação, tá? Agora, o grande problema é quando a gente não está crescendo e aumenta-se a moeda em circulação. Para quê? Para tapar buraco, né? E foi exatamente o que aconteceu ali em 2020, né, com a crise do Covid. Né? Veio o Covid, uma crise inesperada, ok. O governo ligou as maquininhas de imprimir dinheiro, imprimiu dinheiro para quê? Para jogar na economia, para colocar na mão do cidadão, enfim, para não deixar as pessoas sentirem aquele baque. Só que, em contrapartida, o que acontece quando a gente imprime dinheiro? No Brasil, isso é muito fácil de ver, né? Vem a famigerada inflação, tá? Então, quando o pessoal vem dizer, a culpa da alta dos preços é dos impostos. Ok, os impostos são altos, mas sempre foram altos, não foi por causa disso que eles subiram agora. É culpa do dólar. Sim, é culpa do dólar, porque o dólar, ele explode quando a gente liga a maquineta de dinheiro. É culpa do empresário que é ganancioso e repassa preço. Pô, isso não tem nada a ver, pessoal. A culpa é do governo que imprimiu dinheiro. Para quê? Para tapar buraco. Se ele tivesse com as contas ajustadas, ele não precisaria imprimir, logo não teríamos isso. Mas como ele está com a corda no pescoço, né, risco fiscal gigante, enfim, faltou dinheiro, teve que imprimir. Tá? Então, essa é a causa do aumento da inflação. E quando a inflação aumenta, o que acontece com os juros? O Banco Central é obrigado a subir juros para conter a escalada de preços, porque a gente sabe que inflação maior significa menos dinheiro no bolso do cidadão. Pode pular, Moro. E aqui, né, só é uma consequência dessa impressão monetária, né? A gente tem a queda da Selic, que também é consequência, né? Os juros caem quando a gente põe dinheiro no sistema, o juros sobe quando a gente arranca dinheiro do sistema.
E em azul a gente vê a desvalorização do real, né? O real simplesmente ele está sendo trucidado, né? Em função do que? Do descalabro vamos dizer assim, do descontrole nas nossas contas públicas, né? O governo não para de gastar já há muito tempo, né? A gente pode ver que o ponto de inflexão aí foi em meados de 2010, por aí. Então, o rombo fiscal vem desde lá de 2010, e, enfim, impressão de dinheiro, queda da Selic, jogou o nosso real lá para baixo, então nossa moeda já não vale quase mais nada perante as outras do mundo, e isso é sentido diretamente no bolso do cidadão, tá? Então estamos falando de renda fixa nesse momento, por quê? Porque imprimiu-se muito dinheiro, criou-se uma inflação e os juros são aumentados para conter essa inflação. E o juro ele é aumentado pelo Banco Central, mas também o mercado de juros futuros já vai muito antes, né? Os juros futuros, que é o que o livre mercado determina. E esses já subiram muito antes do Banco Central começar a subir juros. Ok? Beleza. Manfredo. Então, como é que está a taxa Selic hoje, né? Vocês podem ver aqui no gráfico, nós tiramos aí nos últimos 2 anos o comportamento da Selic. Aqui no gráfico anterior, a gente vê o comportamento da Selic nos últimos 20 anos, praticamente. Onde quem já tomou 2 doses da vacina, né, dá para dizer assim, lembra dos juros lá atrás, que estavam na casa de 26%. Tanto que falavam que o Brasil era o país dos rentistas, né? Era muito melhor deixar o dinheiro no banco rendendo na renda fixa do que colocar o dinheiro na economia real para empreender, né? E até por isso que era muito atrativo para os investidores estrangeiros virem investir no Brasil. Como é que está hoje a nossa taxa Selic? Né? Ela veio lá em 2019 de 6,5%, veio caindo, bateu ali em 2% meado de 2020, tá? E agora, por causa também dessa alta da inflação, que ela vem subindo, é obrigado que o Banco Central comece a subir esse juro também. E ele está subindo, tá? Ele está subindo e tu pode ver que reunião após reunião, cada pontinho desse aqui, nem todos os pontinhos é uma reunião. Tentei organizar com isso, mas não consegui. Mas a partir daqui, ó, cada pontinho desse é uma reunião do Copom que, ó, subiu. E o pessoal até perguntou, até quando que a Selic vai continuar subindo, né? E existe uma perspectiva da Selic continuar subindo ainda, pelo menos para patamares maiores do que esse. Seria uma surpresa se a Selic chegasse até o ano que vem na casa de 2 dígitos. Seria uma surpresa muito grande, né? Acredita-se que a Selic pode continuar subindo ainda até em torno de 6%, 6,5%, mas vai depender muito da inflação. Tá? Até o Denis trouxe um estudo depois ali na perspectiva do juro, que depende muito de alguns outros fatores, não é simplesmente o Banco Central vai lá e caneteia. Ele precisa de outros indicadores também, né, Denis? Isso. Até para responder o pessoal aqui que perguntou, né, se até onde vai essa Selic, né? O que acontece? A inflação, ela está, vamos dizer assim, o mercado espera uma inflação alta esse ano, já é dado, né, em torno de 8%, enfim, 7, 8, 9%. Só que as expectativas de inflação para o ano que vem estão baixas. Tá? Elas estão ancoradas aí em torno de 4%, 3 a 4%. Por quê? Porque com a abertura, né, da economia, né, as pessoas voltam a produzir e tendem a tirar uma certa pressão sobre os preços. Outra coisa, os Estados Unidos estão com um pacote muito forte, né, lá de expansão, né, expansão fiscal, gastando. Então espera-se também um enfraquecimento do dólar, né, no médio prazo, o que também tiraria a pressão inflacionária. Então o juro neutro que a gente chama, que seria o juro necessário para estabilizar a Selic, né? Para deixar a inflação na meta, que é em torno de 4%, o juro neutro é em torno de 6 a 7%. Tá? Não precisaria mais do que isso. Só que o mercado está precificando mais. Tá? O mercado está precificando uma Selic para daqui a alguns anos em 9, 10. O mercado está assustado.
né? Por mais que as casas de análise, enfim, estão apontando que um juro neutro seria em torno de 6, 7, o mercado tá mais estressado. E isso, para nós, nos mostra oportunidade, né? Se o mercado está exagerando no movimento, temos oportunidade aí. É lógico que existe risco para esse cenário, né? Qual que seria o risco? É a inflação realmente para 2022 ser muito maior do que o mercado está achando, né? Daí, lógico, a gente vai ver juros mais altos. Mas, por enquanto, a gente está lendo como oportunidade de boas taxas de renda fixa, tá? E a Selic, né, só para fazer um panorama aqui para o pessoal, como é que ela afeta, né, a nossa economia como um todo, né? Ela influencia, né, a nossa taxa básica de juros, então conforme está a Selic, a rentabilidade dos investimentos, né, a troca entre bancos, entre instituições financeiras é baseada em cima da Selic. Ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias para definir a nova taxa Selic, se mantém a taxa Selic, se aumenta ou se diminui ela, e quanto que vai ser esse aumento. Então, eles começam na terça, terminam na quarta. Então, na quarta-feira, depois do fechamento do mercado, ali por 18, 18h30, nós já temos o resultado da Selic, né? Da nova Selic. A cada 45 dias eles se reúnem para fazer isso. Ela afeta a rentabilidade dos investimentos, os juros para crédito. Então, quando você for fazer um empréstimo, quem está pensando em fazer um financiamento e tudo mais, quando a Selic está baixa, o dinheiro do empréstimo, o custo do dinheiro é mais barato. Quando a Selic está mais alta, o custo do dinheiro é mais caro, então fica mais caro fazer um financiamento, pegar crédito, todas essas coisas. Controla a inflação, ou seja, para tirar um pouco esse dinheiro que está circulando na economia, o governo aumenta o juro para fazer com que as pessoas parem de gastar o seu dinheiro e invistam ele. Investido o dinheiro, circula menos dinheiro na economia. As pessoas, em vez de comprar um refrigerador, trocar de carro, vou investir, já que está pagando um bom rendimento. Então, segura um pouco a inflação também. É a referência para o CDI, que é o principal indicador de renda fixa, né? Quando você tem um ativo pós-fixado, ele é atrelado ao CDI, e o CDI, ele é a sombra da Selic, então conforme a Selic sobe, o CDI sobe, conforme a Selic desce, ele desce também. Afeta o dólar, né? Uma Selic mais alta diz que o Brasil tem juros mais apetitosos, que atrai dinheiro internacional, que acaba atraindo mais dólares para dentro do Brasil, que acaba controlando, influenciando no câmbio também. Tá? Então, essa aí é um panorama um pouco de como que a Selic influencia nosso dia a dia. Você pode entender de Selic, entender de economia ou não, ela vai afetar o seu dia a dia, mesmo para pessoas que investem, trabalham com investimentos, e até para as pessoas que não ficam longe de investimentos. Ela afeta de alguma forma as finanças das pessoas. Tá? Muito bem. Denis, algum comentário antes de nós entrarmos nos investimentos de renda fixa disponíveis que estão bons para investir agora? Eu tenho uma pergunta aqui, ainda falando um pouquinho de cenário, né? O pessoal tem perguntado, eu não sei quem perguntou, mas perguntou na questão da crise hídrica, né? Tem muitos estados com problema de faltando água e com problema de energia, né? Como é que ficaria isso dentro do nosso panorama? Certamente, quando você tem um problema de custo, né? Porque está faltando água. Se falta água, falta energia. Se falta energia, o que acontece com o custo? Ele sobe. Se temos custos mais altos, isso afeta toda a cadeia de produção e sim significa preços mais altos. Então, é um problema para a inflação, sim, a crise hídrica. Eu não diria que não. Porém, essa é uma questão de temporária, né? Vamos dizer, daqui a pouco volta a chover, enfim, espero, né? E esse efeito, ele não é permanente, depois ele tira a pressão sobre os preços. É diferente da impressão de moeda, que o governo ele não tira dinheiro de circulação, é sempre para mais. Porque no momento em que ele recolhe o dinheiro em circulação, ele vai criar uma crise, ele vai criar uma queda, né, na atividade econômica. E governo nenhum quer crise no seu governo, né? Ainda mais que 2022 é ano eleitoral e tal. Então, eu diria que é um problema, sim, a crise hídrica, e pode atrapalhar um pouquinho aí as expectativas de inflação. Paulo Guedes já falou hoje que a conta de energia vai subir e parem de reclamar.
Estava na capa da Globo hoje. Não reclame que vai subir aí o preço da energia. Muito bem. Quem fez essa pergunta da crise hídrica foi o Antônio Carlos. Obrigado pela pergunta, tá? Pessoal, tem algumas perguntas aqui que daqui a pouco nós vamos responder mais para o final, referente longo prazo, curto prazo. O que eu quero passar para vocês aqui agora é o seguinte: o que está bom para comprar? Qual é o tipo de investimento que dá para fazer agora, nesse momento? Tá? É isso que nós vamos entrar agora, nos investimentos de renda fixa que vocês encontram para investir. Eu estava batendo um papo com o Denis antes ali, e nós falamos assim, cara, agora tá tudo bom para comprar. Tá tudo bom. A bolsa tá mais barata. Até hoje teve um atentado em Cabul, que matou lá mais de 60 pessoas, incluindo militares e civis, que fez com que a bolsa até deu uma queda, fora tudo que já está acontecendo. Mas tem bolsa barata, juro alto, fazendo que tenha renda fixa boa para investir. Até os fundos imobiliários, eles tiveram uma queda também. Então, tem muitos ativos atrativos para investir. E o investidor pode até ficar um pouco perdido. Por isso que é interessante até uma boa alocação de investimentos, porque você não vai ficar pulando todo o meu dinheiro em renda fixa, agora todo o meu dinheiro em ações, agora tudo em fundo imobiliário. Não, a gente faz uma carteira, uma diversificação de investimentos para o investidor aproveitar todas as oportunidades que tem, né? Sempre de acordo com o perfil. E agora eu vou falar um pouco das oportunidades de renda fixa, tá? Olha só para nós fazermos um panorama. Existem, né, basicamente falando, 3 tipos de rentabilidade que você vai encontrar dentro da renda fixa. Dentre todos os ativos de renda fixa que tem, você vai encontrar os pós-fixados, os pré-fixados e os inflação mais juro fixo, que são os atrelados ao IPCA. Tá? Os pós-fixados são atrelados ao CDI. Lembra que eu falei que o CDI é a sombra da Selic? Então, quanto mais alta a Selic, mais alto vai estar o CDI, mais vai render esse tipo de investimento aqui. O pré-fixado, ele já é um juro fixo. Ele vai render a mesma coisa do início ao fim. O pós, ele vai render conforme a Selic. Se a Selic hoje está alta, ele vai render. Está 5, vai render 5. Se está 3, vai render 3. Se está 4, vai render 4. Ele vai flutuando conforme a Selic anda. O pré-fixado não. Você pega a taxa dele, ele vai do início ao fim do investimento rendendo a mesma coisa. E o inflação mais juro fixo, aqui a gente chama que é o investimento que paga um juro real, né? Que você tem um rendimento acima da inflação, acima do IPCA. Então, normalmente vai render IPCA mais 4, IPCA mais 5, dependendo o cenário, o momento que você comprar. Então, por exemplo, fazendo uma conta simples, se a inflação está 8 esse ano e você compra um ativo que rende inflação mais 4, você vai ter um rendimento no ano de 12, 8 mais 4. Um pouquinho a mais, porque a conta não é bem assim que faz, mas aproximadamente vai dar 12% ao ano. Se a inflação no ano for 10, 10 mais 4 vai ser 14. Se a inflação for 4, 4 mais 4 vai ser 8. Então, esse tipo de ativo sempre vai te dar um rendimento acima da inflação, tá certo? Manfro, vamos aproveitar aqui, ó. A Maria Helena está perguntando qual o melhor título atrelado ao CDI ou IPCA mais juros ou pré-fixado. Assim, teoricamente, turma, voltando, o pós-fixado ele tem que ser comprado quando os juros estão subindo, certo? Porque daí a gente vai estar ganhando cada vez mais. O pré-fixado tem que ser comprado quando o juro está caindo, ou seja, a gente pré-fixa uma taxa mais alta que depois vai estar menor. E a inflação mais juro fixo tem que ser comprado quando a inflação está subindo e esse juro fixo seria o juro real caindo. Só que isso em teoria, turma. Por quê? Porque o mercado ele se mexe tão rapidamente que ele cria várias oportunidades que, por exemplo, agora com juro em alta, tá bom para comprar um pré a 13. Por quê? Porque o juro futuro, não de agora, o juro futuro de 4, 5, 6 anos para frente, ele já está lá em cima. Ele já estressou. Tá? Então, assim, para o cenário atual, Denis, eu montaria uma carteira muito simples, né, para os clientes. Eu diria, vamos comprar 1/3 de pós, 1/3 de pré e 1/3 de inflação. Tá? Por quê? Porque o pré-fixado está estressado, está bom para comprar. Inflação mais juro fixo também está estressado, também está bom para comprar. E o pós-fixado seria nosso feijão com arroz. Seria a nossa segurança caso todos os cenários que a gente está imaginando forem para o brejo,
né? E essa Selic vai lá 18 de novo, faz muito tempo que não acontece isso, a gente tem um pós-fixado nos protegendo, tá? Mas eu acho que é exagero colocar todo o dinheiro em pós-fixado agora, de jeito nenhum, né? Um terço, eu gosto dessa proporção. Para você, Manfro? Os investimentos, quanto mais feijão com arroz, melhor, né? A simplicidade sempre ganha. As pessoas muitas vezes acham que investimento tem que ser algo sofisticado, muito bem pensado. Tem que ser, né? Estudado e tudo mais. Mas você não precisa fazer nenhum malabarismo financeiro para ter boa rentabilidade. Quando você aproveita esses estresses do mercado, quando o juro futuro estressa e os investimentos estão com rendimento melhor, eu vou te dizer, para quem tem um perfil conservador e quer investir em renda fixa, dividir 33% em cada um, é assim, tipo, vai se dar bem no final. Vai se dar bem. Agora, o cara daqui a pouco, não, eu quero botar... Não dá para botar tudo em pré, por exemplo. Por que não bota tudo em pré, então? Né? Qual que é o risco de colocar tudo em pré? Não dá para colocar tudo em pré, porque o pré, tu pré-fixou a rentabilidade. Imagina que tu compra um pré a 13 e daqui 2 anos o juro vai a 18. Você vai estar ganhando 13 enquanto o CDI está a 18, você vai estar ganhando abaixo do CDI. Agora, quando você diversifica, né, e o juro vai a 18, ok, tu vai estar ganhando menos no pré, mas tu vai estar ganhando mais no pós e mais na inflação mais juro fixo, porque se o juro for a 18, é porque a inflação ela está começando, ela está batendo em patamares ali 10, 11%, né, como aconteceu lá em 2010. Então, 2015. Então, diversificar sempre, né? Com certeza é a melhor opção. Muito bem. Falei os tipos de rentabilidade. Agora vamos falar os tipos de investimentos que tem para fazer, certo? Você pode escolher 3 categorias de investimento, que são os títulos bancários, que é você emprestar dinheiro para o banco. Existem os títulos privados, que é emprestar dinheiro para empresas não financeiras, que são de empresas privadas, por exemplo, através de debêntures, CRIs e CRAs. E os títulos públicos, que é você emprestar dinheiro para o governo, para o Tesouro Nacional. Eu coloquei aqui títulos públicos, mas vocês podem encontrar aí em algumas literaturas, que são os emissores bancários, os créditos privados, Tesouro Direto, Tesouro Nacional, títulos públicos. É tudo a mesma coisa, tá? Só lembrando, qual que é a diferença de títulos públicos para Tesouro Direto? Porque o pessoal se confunde muito. Tesouro Direto é o nome da plataforma que você faz um investimento, é o nome do site do Tesouro Nacional, que se chama Tesouro Direto. Criaram o site com o nome Tesouro Direto e popularizou esse nome. Mas você tem 2 formas de investir em títulos públicos, através do Tesouro Direto e através do mercado secundário de títulos. Né? Qual que é a vantagem de investir através do mercado secundário? Mercado secundário, você não precisa pagar a taxa do Tesouro Direto. Essa é uma das grandes vantagens. Você tem que pagar 0,30% ao ano no Tesouro Direto, e quando você compra no mercado secundário, você não precisa pagar essa taxa de 0,30%. Então, essa é a grande vantagem, você tem um custo a menos. Tá? Então, tem 3 tipos, tá? Tem 3 categorias, que é os bancários, os privados e os públicos, certo? Muito bem. Dentre os bancários, tem essa sopinha de letrinhas aqui que vocês podem investir. Dentro de um bancário, você pode investir na poupança, que é um investimento ruim, baixo, mas é um tipo de investimento que tu pode fazer lá no banco. Tu pode investir num CDB, tu pode investir numa LC, que é uma letra de câmbio, que não tem nada a ver com dólar, é só o nome mesmo. Tu pode investir numa LCA e numa LCI. Esses 2 últimos aqui, isentos de imposto de renda. Todos esses investimentos aqui, que são renda fixa bancários emitidos por banco, eles podem ser pós-fixados, pré-fixados ou IPCA+. Pode ter esses tipos de investimento nas 3 categorias que eu falei. Tesouro Direto. O Tesouro Direto, existem os 4 principais tipos de títulos que vocês podem investir, né? Que é emprestar dinheiro para o governo aqui. A LFT, que é pós-fixado, a LTN, que é pré-fixada, a NTNF, que ela é pré-fixada, porém ela paga juros semestrais, e a NTNB, que ela remunera inflação mais um juro fixo, e ela pode pagar juros semestrais ou não, dependendo se ela for principal ou não.
Então, aqui também, assim como os emissores bancários, os títulos públicos também podem ser pós, pré ou IPCA+, certo? Só o que muda? Só muda a sopa de letrinhas, ela é diferente em cada tipo de instituição que você for investir, em cada segmento de investimento. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem. Eu tirei ontem esse print screen lá no site do Tesouro, Tesouro Direto, para vocês verem a rentabilidade que está os títulos lá. Como eu falei, a taxa Selic nesse momento está em 5,25% ao ano. Mas olha quanto está a rentabilidade dos ativos pré-fixados, só para vocês verem. Olha só, o Tesouro pré-fixado para 2024, que tem vencimento lá no início de julho de 2024, está rendendo 9,48% ao ano. Para 2026, 9,80%. E para 2031, 10,41%. Por que quanto mais longo prazo, maior o rendimento? Né? Por quê? Porque quando você pensa em futuro, né, é mais difícil você acertar quanto que vai estar o juro lá em 2031. Aí o mercado trabalha com o juro futuro. Só que é muito mais fácil você acertar quanto vai estar o juro final do ano agora de 2021 do que em 2031. O juro futuro para 2021, final do ano, ele vai estar em torno ali de 6%, porque o mercado mais ou menos sabe quanto vai estar, como que o mercado está precificando o juro para o final do ano. É menos nebuloso o caminho daqui até dezembro. Mas para daqui até 2024, tem muita nebulosidade, muita coisa pode acontecer. Então, existe um prêmio de risco para de hoje até 2024. Para 2024 até 2026, tem um prêmio de risco um pouquinho maior, por isso que essa rentabilidade aumenta. E para 2026 a 2031, também tem um prêmio de risco maior, porque tem mais nebulosidade nesse caminho. Então, quanto mais longo prazo, maior vai ser o rendimento que você tem. É por aí ou não é, Denis? É isso aí, é isso aí. Inclusive, Manfro, o Ricardo Gazola tá perguntando aqui, ó. Ele pediu para a gente resumir um pouco sobre como ganhar com as curvas dos títulos públicos IPCA+, né, vendendo antes do final, que é a chamada marcação a mercado. Isso aí é tema para daqui a pouquinho, né? Cara, eu preparei um material sobre isso daqui a pouquinho. Aguenta mais um pouquinho aí que eu vou mostrar bem certinho como se ganha dinheiro com a marcação a mercado. Como que você pode fazer bons investimentos com isso. Aguenta mais um pouquinho que eu trouxe o material aí. Boa. Então, só continuando aqui. Então, enquanto que um pré-fixado hoje está rendendo esses valores aqui, se você comprar um Tesouro Selic para 2024, quanto que ele está rendendo? Ele está rendendo a taxa Selic mais um pequeno ágio de 0,17% ao ano. Tá? Esse ágio aqui tem muito a ver com a procura do título. Né? Quanto mais pessoas estão procurando, ou menos pessoas estão procurando esse título. Tá? Mais ou menos assim. Então, ele paga um pouquinho mais de ágio em alguns momentos do mercado. Esse título pode estar pagando Selic menos uma quirelinha também na rentabilidade, como já aconteceu lá no ano passado. Então, mas mais ou menos o Tesouro Selic paga Selic, tá? Fica bem próximo de Selic. Então, para 2024, hoje, esse título está rendendo 5,25 ao ano. Por quê? Porque a Selic está 5,25. Mas, se a Selic subir para 6, ele passa a render 6. Se a Selic for para 7, ele passa a render 7. Se a Selic for para 8, ele passa a render 8. Então, qual que você investe? No pré-fixado que rende 9,48 ou no Tesouro Selic? Qual o título escolher? Então, como o Denis falou antes, é difícil tu saber. E se a Selic for para 10? Né? Se a Selic for para 10 de hoje até 2024, você vai ganhar a média da Selic de hoje até 2024. Você não... Né? Então, a média da Selic de hoje até 2024 tem que ser superior a 9,48% ao ano. Se a média da Selic for menor do que 9,48, é mais vantagem comprar o pré-fixado. Se a média da Selic for maior, é mais vantagem comprar o Tesouro Selic. Como a gente não sabe, coloca um pouco em cada. Vai ganhar num pouquinho mais, um pouquinho no outro. Aproveitando o assunto, Manfro, o Leonardo, ele perguntou o seguinte, ó, ele disse, poderiam explicar a relação da Selic com o Tesouro Selic? Sempre tive em mente que é um investimento super seguro, mas descobri na prática que é possível perder dinheiro nesse tipo de investimento. Leonardo,
na teoria e na prática, até fevereiro do ano passado, ou março do ano passado, era isso que você disse, né? O Tesouro Selic, ele é atrelado à Selic, vai render exatamente o que a Selic der, né? Era uma verdade até então. Só que aconteceu um fenômeno tão interessante e ao mesmo tempo trágico com a crise do Covid, que foi o quê? Um ambiente de juros lá embaixo, a 2%, sendo que um medo muito grande, né? As pessoas não sabiam o que ia acontecer, estavam liquidando tudo, precisavam de dinheiro para fazer, não, enfim, diversas coisas, mas as pessoas, quando ocorrem essas crises, esses medos, a galera enxuga a liquidez, ela quer saber de dinheiro na mão, e o pessoal vendeu muito das aplicações em Tesouro Selic, que pressionaram o preço do Tesouro Selic para baixo, né? Vamos dizer, venderam aqueles títulos por menos do que eles valiam. E isso fez com que os títulos do Tesouro Selic fossem precificados para baixo e tiveram até rendimento negativo. Isso, num mercado de alta liquidez, não vai acontecer, porque tem o outro lado, né, que são os bancos, que são o próprio governo, que ficam comprando os títulos para não deixar esse preço cair, né, que são as operações de mercado aberto em que o Brasil fica atuando, né, em que o governo fica atuando, enfim, o Banco Central. Mas naquela época de tensão, não atuaram, enfim, não tiveram bala suficiente na agulha e realmente o preço foi lá para baixo. E teve um momento até um pouquinho mais adiante ali da crise do Covid, que era o mercado já exigindo uma alta dos juros e não comprava mais Tesouro Selic. O mercado não queria saber mais não queria mais saber de comprar Tesouro Selic a 2%. Disseram, não, eu não vou financiar a dívida do Brasil, não vou comprar os seus títulos de dívida a 2%, não quero. E daí o governo, então, teve que aumentar, né, o rendimento, ou seja, desagiar o título, né, é uma correção para baixo, ou seja, vender mais barato do que deveria. Para quê? Para que quem tivesse comprando naquele momento tivesse um rendimento maior. Tá? Então, assim, Selic e Tesouro Selic, elas são praticamente iguais? Sim, em 99,9% do tempo. Só que nesses momentos, como a crise do ano passado, a gente viu que num cenário de juros baixíssimos, com o mercado pressionando por um juro mais alto, pode ocorrer uma distorção aí. Ok? Não sei se respondi, Leonardo. Se não respondi, me avise aí. Isso aí, Denis. E para finalizar aqui, o último tipo de investimento é o Tesouro IPCA+. Esse aqui, ele já respondendo a pergunta, deixa eu ver quem que fez a pergunta. Que ele perguntou o seguinte, como ganhar da inflação? Como? Né? Foi o Cláudio que perguntou, como que eu ganho do IPCA? Aqui responde a pergunta. Aqui tu vai ganhar do IPCA. Por quê? Tu sempre vai estar na frente do IPCA. Se tu comprar o título IPCA 2026 aqui, ó, Tesouro IPCA 2026, tu vai ganhar sempre 4,44 a mais do que o IPCA. Sempre. Tá? Só tem que descontar o imposto de renda depois, quando você for resgatar. No 2035, tu vai ganhar 4,65 a mais do que o IPCA. E o 2045, tu vai ganhar 4,65 também a mais do que o IPCA. Tá? Esses aqui, eles não pagam juros semestrais. Esse tipo de título aqui, ele vai acumular o teu juro até o teu resgate ou até o teu vencimento, até o vencimento dele. Já esses aqui que tem Tesouro IPCA+, com juro semestral, eles pagam o juro semestralmente. Que juro que eles pagam semestralmente? Esse aqui, ó. Se tu comprar esse 2030, que paga IPCA mais 4,59, o juro é o 4,59. O IPCA, ele fica acumulando no preço do título. Tá? Então, ele vai engordando. Né? A gente até brinca que é tipo, eu uso sempre a analogia de uma vaca grávida com um bezerrinho. O IPCA é o que engorda a vaca. Ela vai ficando mais gorda. E o juro é o bezerro. E essa vaca, ela tem um bezerrinho a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, você recebe metade desse valor. Né? 4,59 vai receber aí 2,25, 2,26, alguma coisa, porque por causa de como é feita o cálculo do juro aqui. Mas vamos arredondar aqui para 2,30 ao semestre. Então, tu vai receber um bezerrinho de 2,30 ao semestre. Enquanto isso, né,
o teu título ele vai ficando maior porque ele vai engordando o IPCA. O IPCA vai engordando o teu título até o vencimento. O que tu faz com esse dinheiro que tu recebe semestralmente, esse juro? Você pode comprar mais títulos para reinvestir, ou você pode usar esse dinheiro como renda. Muitos investidores utilizam esses juros semestrais, né, para quem tem bastante dinheiro, e quer fazer investimentos onde tem uma renda passiva, eles usam esse investimento para receber essa renda para usar, para pagar o custo de vida, fazer uma viagem e tudo mais. Por quê? Ele vai proteger o dinheiro da inflação e ainda vai ter uma renda semestral que ele recebe. Tá bom? Muito bem. Né? Então, esses são os títulos. Né? E é uma incógnita saber qual que vai render mais. Então, tem que entender que para onde é que está indo o juro, para onde é que está indo a economia, para você entender aonde que você se posiciona mais. Na dúvida, né, bota um pouquinho em cada, que você não vai errar, você vai acertar. Tá? Crédito privado. Crédito privado aqui, nós temos 3 tipos de investimentos principais, que são os CRIs, os CRAs e as debêntures, certo? Né? O CRI, ele financia o setor imobiliário, que é um certificado de recebível imobiliário. O CRA, ele financia o setor agrícola, que é o certificado de recebível do agronegócio. E a debênture é o que financia empresas não financeiras. Por exemplo, tem debênture da Vale, tem debênture da Petrobras, tem debênture de usina eólica, de transmissor de energia, debênture de estradas. Então, os títulos privados formas das empresas se financiarem sem pegar dinheiro emprestado com o banco. Aí ela vai pegar dinheiro emprestado no mercado. Ela consegue pagar uma taxa de juros mais atrativa do que emissores bancários, porque crédito privado, por exemplo, tu vai ganhar menos rendimento, tu vai ganhar mais rendimento num crédito privado do que num título público, por exemplo. Por quê? Porque o governo, né, o Tesouro Nacional é quem garante os títulos públicos. Então, ele é a soberania nacional. A hora que o governo te dá um calote é porque todas as empresas já foram para o saco. Uma empresa, ela é menor do que a soberania nacional, então ela tem um pouquinho mais de risco. Consequentemente, ela te paga um rendimento um pouquinho maior e ainda tem um benefício maior. Né? Para a pessoa física, esse tipo de investimento ele é isento de imposto de renda. Pelo menos a grande maioria desse tipo de investimento aqui no mercado são isentos, os CRI, os CRAs e as debêntures incentivadas. Então, todo o rendimento já vem completamente isento de imposto de renda. Isso serve para fomentar esse tipo de mercado, né? Porque o governo quer fomentar esse tipo de investimento para fomentar as indústrias, fomentar a energia eólica, transmissores de energia, estradas. Então, isso ajuda o país. Então, é uma forma de as pessoas investirem. Porque se tivesse imposto de renda, as pessoas investiam no tesouro só. Todo mundo no tesouro. Porque o risco é menor. Como tem um pouquinho de risco maior aqui, então já dá isenção do imposto de renda para o pessoal investir ali, né? Vai ter um ganho maior, esse ganho pode chegar até 30% maior do que um título público, mas tem um pouco de risco mais também, então você tem que saber onde você está investindo. Tá? Muito bem. Agora nós vamos entrar numa parte aqui da nossa palestra, que é a dúvida aí que o Denis falou antes, que é sobre o mercado primário e o mercado secundário. Tá? Muito bem. Primeira coisa que nós temos que falar aqui. Relação ao juro futuro. Denis, quer dar uma pincelada sobre o juro futuro? Sim, vamos lá. Uma coisa, turma, é a taxa Selic. Tá? A taxa Selic é uma taxa de juros à vista. Ela é a taxa que remunera os títulos públicos por um dia, né? A dívida pública por um dia, né? É a taxa base da economia, ela é uma taxa definida, né, pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, e hoje está em 5,25. Ok. É a taxa à vista que vai determinar toda a rentabilidade dos títulos pós-fixados, que são aqueles atrelados ao CDI ou à Selic. Muito bem. E existem os juros futuros. O que são os juros futuros? Os juros futuros, eles são determinados no mercado, na B3, né? Na B3 há negociação de contratos de juros futuros entre investidores que tentam adivinhar quanto vai estar a Selic em determinada data futura. Essa é a interpretação.
Então, aqui a gente tem um gráfico, por exemplo, do contrato de DI, que é o juro, é para 2027. Então, veja, lá em setembro do ano passado, em setembro de 2020, bem no início do gráfico, os investidores achavam que em 2027, é difícil interpretar, em 2027 a Selic estaria em 6,50, tá? Aí ali no início de 2021, mesma coisa. O pessoal acharia que estaria em 6,50. E essa expectativa foi aumentando, né? Os investidores eles começaram a achar que em 2027 a Selic vai estar muito mais alta, né? E é esse juro futuro que determina as taxas pré-fixadas de títulos com vencimentos mais para frente, né? Então vamos dizer assim, ó, um CDB que tem vencimento em 2027, ele não vai pagar menos, ou não deveria pagar menos para o investidor do que 9,77. Por quê? Porque 9,77 a gente conseguiria, vamos dizer assim, no mercado livre de risco, que seria no mercado de DI. Então, um CDB de um banco qualquer tem que estar pagando 11, 12, enfim, algo a mais para compensar aquele investidor. E é justamente esse juro futuro que fica oscilando, e ele oscila conforme as expectativas. A expectativa de inflação, né? Pô, se as pessoas acham que a inflação vai ser mais alta lá na frente, consequentemente elas acham que o juro vai estar mais alto lá na frente. E também tem uma questão de juro real, né? O juro real, ele é medido, ele é determinado pelo risco país e pelo juro do mundo inteiro, né? O juro real no Brasil hoje é em torno de 5%, e nesses 5% está acruado o risco país, que está em torno de 400 pontos base, que seria 4%, mais a expectativa de juro no mundo, tá? No mundo, principalmente nos Estados Unidos, porque seria um país livre de risco. Então, vamos lá. O que afeta esse juro futuro? Número 1, inflação, expectativa de inflação. Número 2, expectativa de juro real. E o juro real ele é influenciado pelo quê? Expectativa de risco país, como que vai estar o risco país lá na frente, e também expectativa de juro norte-americano. Tá? Então, são todas essas variáveis que vão influenciar. Mas, assim, ó, bem no frigir dos ovos, quando, assim, basicamente, saiu notícia ruim para o Brasil, juro dispara, juro futuro. Saiu notícia boa para o Brasil, juro futuro cai. É isso, né? Então, é nos momentos de estresse político, econômico, que o juro futuro dispara. E é nesse momento em que a gente vai ter as melhores oportunidades de investimento em renda fixa. Feito? E aonde que nascem as oportunidades? Esse juro futuro aqui, senhoras e senhores, interfere diretamente isso aqui. O preço dessas taxas de títulos. Porque existe uma correlação interessantíssima no mercado de investimentos de renda fixa, que é isso aqui, ó. Essa gangorra. Quando o juro, tá? Quando o rendimento sobe, o rendimento o juro futuro sobe, ele faz com que o preço do título caia. Então, quando você compra um título que ele está pagando um rendimento, por exemplo, o rendimento aqui é 10 e o preço do título aqui é 1.000. Se o rendimento vem para 9, ou seja, o juro futuro caiu, o que vai acontecer com o título? Opa, se o rendimento deu uma queda, o preço do título sobe. É aí que mora a marcação a mercado dos títulos. Então, quando nós temos juro alto, nós temos o preço do título, quanto você paga por unidade do título, mais barato. Quando o juro cai, o preço do título sobe. Então, aí que você consegue fazer bons negócios na marcação a mercado. Vou mostrar um exemplo para vocês. O que é marcação na curva e marcação a mercado? Para quem já é mais experiente e já conhece esses termos, para quem não é, presta atenção ali agora, que eu vou explicar de uma maneira bem simples de vocês entenderem. A marcação na curva é você enxergar o rendimento do teu título de acordo com a rentabilidade contratada.
você vai ver uma linha bem suave crescendo conforme a rentabilidade. Por exemplo, se você comprou um título que rende 10% ao ano, esse título que rende 10% ao ano, dá quanto ao mês? Deixa eu ver. Dá aproximadamente 10, 100 dividido mais 0,79% ao mês. Então, você vai ver esse título crescendo 0,79% ao mês. Então, ele vai crescendo 0,79% no primeiro mês, 0,79% no segundo e vai crescendo, conforme essa linha azul. Marcação na curva. Não importa o que acontece com o juro, na marcação na curva, você vê o título crescendo conforme a rentabilidade. Do início ao fim. Tá? Na marcação a mercado, o que acontece? Conforme o juro futuro vai fazendo esse zigue-zague aqui, para cima e para baixo, o preço do título vai oscilando junto. Então, existem alguns momentos do mercado onde o teu título que você comprou a 10% ao ano pode estar rendendo 20% um ano depois. Digamos que você compra, como exemplo, depois eu vou mostrar umas contas matemáticas, só para finalizar aqui a explicação, que você tenha comprado um título aqui a 10% ao ano, né, nesse ponto aqui, ontem. E aí, daqui um ano, né, as coisas se acalmam aqui no Brasil e esse juro futuro vem aqui para baixo, para 7, por exemplo. O teu título continua rendendo 10% ao ano, só que como o juro futuro se desvalorizou, o que acontece com o preço do teu título? O preço do teu título, ele sobe. Então, ao invés da rentabilidade depois de um ano ser de 10, ele pode ser de 15, 16, 17, ou 20, ou até mais por cento, por causa dessa queda do juro. Tá? E isso pode acontecer do início ao fim da rentabilidade, do início do investimento até o fim do investimento. Tá? Então, por isso que você pode, o colega falou antes ali, que ele comprou um título e depois ele viu que ele estava abaixo do preço de compra, porque provavelmente o juro futuro subiu depois que ele fez a aquisição e o preço do título ficou abaixo da marcação na curva dele. Mas com o tempo, né, esse título ele vai se corrigir e lá no final, no vencimento do título, tá? Tanto a marcação na curva e a marcação a mercado vão chegar no mesmo local. E quanto mais perto do vencimento, menor é a oscilação devido à taxa de juros do mercado. Quanto mais longe do vencimento, maior vai ser essa oscilação. Muito bem, chega de prosa, vou mostrar números para vocês. Imaginem o seguinte, eu vou mostrar onde é que vocês acessam isso aqui. Isso aqui é a calculadora de renda fixa, né? Quem se fornece isso aqui é a própria CETIP. Se vocês digitarem ali www.calculadorarendafixa.com.br, vocês vão ter acesso a ela. Então aqui, um exemplo de marcação a mercado. Como vocês podem ver, esse título aqui, ó, 2055, ele está rendendo IPCA mais 4,75. Isso ontem, quando eu fiz o print, quando eu preparei esse material. Hoje pode estar um pouquinho diferente. Então, eu coloquei aqui, ó, na data de ontem, 25/8, se eu comprar esse título IPCA mais 4,75, eu clico em calcular aqui. Ele vai me dar o PU da operação, R$ 4.426. Ou seja, cada título ontem custa R$ 4.426. Então tá aqui, data 26/8/2021. Vamos fazer uma simulação, que eu tenha comprado 100 desses títulos. A essa rentabilidade, eu paguei no total 442.600 para fazer esse investimento. Vamos dizer que daqui um mês, tá? Daqui um mês, o juro futuro, esse juro futuro aqui caia, tá? O que vai fazer se esse juro futuro cair? Ele vai diminuir a rentabilidade dos investimentos lá no Tesouro. Digamos que lá no dia 26/9, um mês depois, o título não está mais rendendo 4,75. Ele está rendendo 4% agora. IPCA mais 4. Aí você vem aqui, digita o número 4, clica em calcular. Eu já trouxe os números aqui para nós. Esse título
30 dias depois, não estaria mais valendo 4.426. Estaria valendo R$ 5.009,72, certo? Logo, se eu quisesse vender esse título 30 dias depois, eu poderia vender ele por 500.972. Então, olha como é que fica a diferença. O rendimento na curva do meu título seria IPCA mais 4,75. Considerando o IPCA de hoje, que está em 8%, vamos dizer que o título, em um mês, em 30 dias, teria rendido 1,05%. Ou seja, eu teria ganho 4.470,26. Mas, devido à marcação na curva, que foi influenciada devido à queda dos juros, o meu rendimento na marcação a mercado foi de 13,18%. E eu poderia, vendendo esse título por 500.972, eu teria um ganho de R$ 58.372 em apenas 30 dias. Claro, nesse caso hipotético aqui, eu não sei se isso vai acontecer. Se acontecer, essa é a conta mesmo. Se demorar mais tempo para essa queda acontecer, aí é só você fazer simulações. Basta você acessar ali, você pode colocar a data que vai acontecer cada coisa, e ele vai te dar o preço certinho do título. E assim, você entende porque, veja que como o juro caiu, de 4,75 ele foi para 4, o valor do PU subiu, o preço unitário do teu título subiu. E assim, você consegue ganhar um bom dinheiro quando você aproveita esses estresses do mercado. Então, para simplificar, quem comprou NTNB a mais longa, nesse período aqui, vai ter um bom rendimento, um bom retorno, caso o juro futuro desestresse, volte aos patamares mais equilibrados. Então, por isso que é interessante aproveitar esses momentos de estresse do juro futuro para comprar pré-fixados, que vão estar com taxas maiores, títulos atrelados à NTNB também, onde você consegue fazer essa marcação ao mercado. Denis, temos alguma pergunta atrelada a isso? Algum comentário? Sim, algumas pessoas perguntaram, né? Putz, eu comprei Tesouro IPCA a um juro de 4%, né? Será que vale a pena agora sair para outra coisa ou esperar? Assim, quando a gente compra um título longo, né? O objetivo é de longo prazo mesmo, né? E da mesma forma que quando a gente compra um imóvel ou uma ação, a gente não pode querer sair desses investimentos quando a gente precisa ou quando a gente quer, né? A gente tem que sair desses investimentos ou entrar quando o mercado se mostra favorável. Então, com o mercado estressado, a gente não vai vender nada, porque senão a gente vai tomar um prejuízo, né? A gente vai ter que vender mais barato, a gente vai ter que vender a mercado, né? Isso não faz bem para ninguém, a gente não quer isso, né? Agora, quando a coisa acalmar, né, e esse juro feche, né, no jargão do mercado, caia, né, feche, aí sim a gente pode se desfazer desses títulos comprados mais em momentos anteriores, tá? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia, né? É aquela história do Warren Buffett, né? A gente tem que comprar ativos aos sons dos canhões e vendê-los aos sons dos violinos, né? O que isso significa? A gente tem que comprar quando o pau está comendo, quando tem medo, quando o pessoal está com medo, quando tem notícia ruim, aí a gente compra barato. E quando está tudo tranquilinho, parecendo que não vem, parecendo que não, agora o Brasil vai, quando você está com essa sensação, agora vai, aí você tem que vender os seus ativos, porque possivelmente eles vão estar precificados lá no topo ou lá em cima. Beleza? Acho que é isso, Manfron. Nós temos outras perguntas, mas nós não vamos conseguir responder tudo agora e nós já estamos passando no horário. Mas nós vamos fazer mais eventos ainda sobre renda fixa, nós vamos continuar passando esse conhecimento para os investidores, porque por mais fácil que possa parecer a renda fixa, tem muitos detalhes que podem ser cruciais para a diferença entre você fazer um investimento bom a longo prazo ou que pode não ser tão bom assim a longo prazo, certo? Então, podem contar com a gente para ajudar vocês a fazer a melhor escolha de investimentos, seja em renda fixa, nesse momento que está muito bom para renda fixa, seja também na renda variável, quando isso for para o seu perfil ou for um momento mais coerente. Então, assim, Denis, alguma consideração final para fazer?
Não, pessoal, acho assim, ó, que putz, a gente lida com investimentos há quanto tempo, Manfro? Acho que desde 2010 juntos, né? Há uns 11 anos. É. A gente já viu bastante coisa, vimos esse juro lá em cima, vimos esse juro lá embaixo, vimos bolsa lá embaixo, bolsa lá em cima. Eu acho assim, o perfil do investidor brasileiro até que mudou um pouco, né? Ele se sofisticou com esse juro um pouquinho mais bem mais baixo, então ele aprendeu como é que é o mercado de ações. E assim, o que fica de aprendizado é que para o investidor conservador, vale a pena se arriscar na bolsa para ganhar 15, talvez 18, sendo que tem pré-fixado a 13? Será que vale a pena? No longo prazo, eu acho que não. Agora, para o investidor que tem um perfil, que conhece, que sabe que a bolsa oscila, eu acho que é fundamental ter um pouquinho de bolsa, mas tem que ter as proteções de renda fixa, tem que ter um pouquinho de dólar, tem que ter uma carteira diversificada. Porque assim, o investidor ele sempre tem que considerar, putz, e se a coisa não for como eu pensei? Né? E se vier tudo do jeito contrário do que eu achava, o que eu vou fazer? Aí são justamente aqueles investimentos que aparentemente não faziam sentido, que vão fazer sentido na tua carteira. E são eles que vão te prover liquidez para você poder, às vezes, aproveitar oportunidades de forte estresse. Tá? Então, assim, a dica é diversificar e com a renda fixa onde está hoje, para muitos investidores, o mercado de ações ele parou de fazer sentido ou está fazendo menos sentido. E aí fica um convite para a gente começar a olhar a renda fixa com bastante carinho, porque vai ser o norte aí dos próximos meses e anos, pelo andar da carruagem. Beleza? Acho que é isso, Manfro. Show então, pessoal. Muito obrigado a todos e desejamos a todos ótimos investimentos e uma ótima noite. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.